Depois de muita polêmica, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, pediu desculpas pela fala durante um congresso da União Nacional dos Estudantes em Brasília. Ele afirmou que, abre aspas, derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas. A informação é do repórter André Anelli. Por meio de nota, o ministro Luiz Roberto Barroso comentou as declarações que ele mesmo fez. Barroso alegou que usou a expressão derrotamos o bolsonarismo quando se referia aos atos de 8 de janeiro aqui na capital. Disse ainda que jamais pretendeu ofender os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro e nem queria fazer críticas à visão conservadora e democrática que ele classificou como legítima. No final da nota, Barroso reforçou que respeita todos os eleitores e todos os partidos políticos democratas, sejam eles conservadores, liberais ou progressistas. Mais cedo, o Supremo Tribunal Federal também já havia se manifestado por meio de nota. A Corte defendeu que a fala do ministro sobre derrotar o bolsonarismo não se referia à atuação de qualquer instituição. O comunicado alega que a frase "nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo" referia-se ao voto popular. O vídeo com o trecho do discurso em que Barroso faz essas afirmações durante evento da União Nacional dos Estudantes, esse vídeo foi compartilhado em diversos perfis das redes sociais. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Mesmo diante das explicações do STF, o discurso de Barroso foi amplamente criticado por parlamentares que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que não é do grupo de aliados de Jair Bolsonaro, também condenou o discurso do ministro do STF. A presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno. Nós estamos num esforço muito grande no Brasil de conciliação, de pacificação, de acabar com o ódio e com as divisões. Nós temos exercido isso no dia a dia para que a gente possa ter um país próspero, repito, com menos intolerância, com mais amor, com mais compreensão, e cada qual tem que cumprir o seu papel e se esforçar conjuntamente para que isso aconteça no nosso país. Ainda em relação à participação de Barroso no evento da União Nacional dos Estudantes, a assessoria do STF também normalizou as vaias vindas da plateia. De acordo com a assessoria, as manifestações foram de uma minoria que seria ligada ao Partido Comunista Brasileiro. A comunicação do STF também classificou essas reações como democráticas. De Brasília, André Anelli. Bom, Amanda Klein, para você, foi uma fala infeliz, ele se retratou, depois houve esse posicionamento do presidente do Senado. Tiago, foi uma fala grave, mais do que infeliz, foi uma fala bastante reprovável. A participação em si naquele evento político, que deve ser reservado a atores políticos, um ambiente da UNE, e fosse de qualquer outra entidade ligado a qualquer seara do espectro ideológico, já seria bastante ruim. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, ele representa uma instituição, ele tem que se ater à institucionalidade, tem que se ater às leis. E ao participar desse evento político e ainda dizer derrotamos o bolsonarismo no plural, ele arrasta para dentro do Supremo Tribunal Federal e acaba dando razão a acusações, ou pelo menos acaba sendo um prato cheio para o bolsonarismo, explorar toda sorte de teoria conspiratória, dizendo que foram os tribunais jurídicos, Supremo Tribunal Federal e TSE, que tiraram o Bolsonaro do jogo ou o derrotaram nas eleições, quando sabemos que isso não é verdade. Foi
Foi declarada a inelegibilidade de Bolsonaro no TSE por fatores eminentemente legais, abuso de poder político, né, abuso de autoridade, uso indevido dos meios de comunicação naquela reunião dos embaixadores, que já foi explorado exaustivamente. Qualquer advogado de direito eleitoral, pessoa versada no tema que você comentar, vai dar razão àquele placar de 5-2 do Tribunal Superior Eleitoral, aquela condenação. Da mesma forma como o 8 de janeiro não foi uma invenção, ele existiu e foi decorrente de todos aqueles acampamentos no QG do Exército, em Brasília, em outros lugares do país, sim, também protagonizado por bolsonaristas. Da mesma forma que o 7 de setembro, com ares autoritários, xingamentos a ministros do STF por parte do então presidente da República, que também feriu a institucionalidade milhares de vezes, aconteceu igualmente. Agora, isso não dá razão, nada disso dá razão, nem justifica essa fala extremamente infeliz e reprovável do ministro Barroso, que, repito, só alimenta e só dá mais caldo de cultura, joga lenha na fogueira do bolsonarismo. Para eles, é um prato cheio. E, Beraldo, essa fala, nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo, vai muito contra, queremos sua análise, sua avaliação também sobre isso, vai contra essa pacificação que o governo Lula prega neste momento, né? Pois é, Paula, veja, o Barroso é hoje certamente o ministro mais esquerdista do Supremo Tribunal Federal. Ele, quando assumiu a sua cadeira no STF, foi durante o julgamento do Mensalão, a gente precisa lembrar que foi o voto dele que, em relação aos embargos infringentes, que abriu espaço para a absolvição de vários réus que claramente eram culpados ali naquele esquema do Mensalão. Barroso vinha da advocacia, tinha defendido Cesare Battisti e ele tem, em diversos momentos, expressado, colocado à luz essa sua preferência por essas pautas da esquerda. E aí é interessante observar a contradição da sua fala, que quando ele diz assim, olha, nós derrotamos a ditadura, obviamente fazendo uma referência à reconquista da liberdade de expressão, da liberdade de expressar ideias e tal, e nós derrotamos o bolsonarismo. Quer dizer, demonstra claramente que ele tem dificuldade em conviver com o contraditório, com aqueles que pensam diferente dele. E isso é terrível, porque um juiz, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a última instância da justiça brasileira, ele tem que ser absolutamente isento para julgar conforme a lei quem quer que seja. O ministro sequer deve olhar o nome das partes, ele deve se ater estritamente ao que diz a lei, aos fatos concretos que estão ali descritos na peça processual. Mas Barroso dá essas demonstrações de dificuldade em exercer de forma isenta o seu papel. Isso é muito ruim para o Supremo Tribunal Federal, mas, sobretudo, é muito ruim para o Brasil.